verso 17 e 18. Daniel, capítulo 2, verso 17 e 18. Daniel, capítulo 2, verso 17 e 18. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. Daniel, capítulo 2, verso 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Outras versões dizem seus amigos. Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Podem sentar. Após a mensagem, a gente faz oração, amém? O tema dessa mensagem, talvez alguém possa interpretar como que clichê, mas não é clichê. São 4 pessoas nesse assunto, 4 homens de Deus: Daniel, Misael, Azarias e Ananias. 4 homens. Aí o tema da mensagem hoje é 4 por 1. 4 homens servindo o Senhor. É meio clichê, né? Que tem essa banda, houve essa banda 4 por 1. Então, começando aqui, o que eu quero tirar daqui? Primeiramente, a lição. Depois, vamos pegar o contexto primeiro, depois a lição. O que é o contexto? Se você for ler o capítulo 2, você pode perceber o seguinte, que Nabucodonosor teve um sonho. O rei Nabucodonosor, o poderoso rei Nabucodonosor, teve um sonho e exigiu que os seus sábios interpretassem o sonho para ele. Segundo alguns comentaristas defendem que Nabucodonosor teve um sonho, esqueceu o sonho, mas o sonho mexeu com ele. Quem é que nunca dormiu, sonhou, acordou e não se lembra do sonho? Ou quem nunca dormiu, sonhou, acordou, lembra parcialmente do sonho? Então há quem defenda que Nabucodonosor tenha ficado impactado com o sonho e esqueceu o sonho. Mas como é que é o sonho mesmo? E chamou os seus sábios, vários sábios, para que interpretassem o sonho. Só que, além disso, ele exigiu que esses sábios primeiramente dissessem para Nabucodonosor qual foi o sonho que ele teve e também dessem a interpretação. E depois de toda a luta dos sábios, dos magos, de astrólogos e tudo, eles disseram: olha, a gente não tem condição. Isso que você está pedindo, nenhum rei nunca pediu. Isso está com os deuses, e esses deuses não estão conosco, não moram conosco. Aí certo é que Nabucodonosor mandou matar, pois todos os sábios do meu reino irão matar. E esse matar os sábios não seria apenas matar os sábios, mas os sábios iriam morrer, toda a família dos sábios, ou todas as famílias dos sábios iriam morrer. E a cultura daquele tempo era que os sábios morreriam, as famílias deles morreriam e as casas deles seriam destruídas. Aí, exatamente nesse momento, Daniel, que seria morto, perguntou: mas por que a gente vai morrer? Aí disseram: não, é porque... Aí contaram a história. Ele correu, se você for ler no capítulo 2, você vai ler isso. Ele correu e falou com quem de direito, que não é assunto nosso agora: olha, peça ao rei só mais um pequeno tempo, porque Deus vai me revelar. E eu vou dizer ao rei. Daqui começa a nossa história, a nossa mensagem. Sabe o que é uma pessoa que poderia estar empolvorosa, apavorado, começar a tremer agora? Não, Daniel não. Se você for ler aqui, ele foi para casa. Foi para casa. O que eu quero primeiramente tirar aqui, antes de começar sobre Daniel, é que uma vida de oração ou momentos de oração, vou repetir, uma vida de oração ou momentos de oração mostram que a oração é muito mais poderosa quando é feita em grupo.
Daniel ficou sabendo. O que ele fez? Ficou desesperado, chorou, arrancou os cabelos. O judeu era muito, ou é, não sei ainda, certamente ainda é, mas pelo menos na história bíblica, a gente vê que o judeu é muito assim, eufórico. Quando ele fica triste, ele joga a terra na cabeça, ele rasga a roupa, aquela coisa toda. Ele poderia, como judeu, fazer aquele espalhafato todo, se jogar no chão, jogar terra na cabeça, cinza, pôr roupa, pano de saco. Não, ele manteve a sua calma, ele foi para casa. Vou ler aqui, uma vida de oração, ou momentos de oração, mostram que a oração feita por um grupo é muito mais poderosa. O que ele fez? Ele foi para casa. E falou com quem? Com os seus 3 amigos. Agora seriam 4 amigos. Aqui na minha versão fala companheiros, colegas. Em outras versões dizem amigos. Na nossa linguagem de igreja, eclesiástica, os seus irmãos em Cristo. Chamou os seus irmãos para orarem juntos. É muito mais poderosa a oração feita pela igreja do que por uma pessoa. O que mais? Efeitos espirituais da oração feita por um grupo unido são maiores do que por pessoas isoladas. Olha, eu oro muito mais do que vocês são tudo carnais. Vocês podem ficar na carne mesmo, porque eu sou o pastor da igreja, eu oro. Pode deixar que eu sozinho vou orar pela igreja. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou para o monte, eu vou caçar um monte. Pode ficar na vida normal, porque eu vou orar pela igreja. É assim? Não. É a igreja. É a igreja. A igreja que ora. É um grupo. Vou repetir a frase. Efeitos espirituais da oração. Quais são os efeitos espirituais da oração? Depende do momento, depende da circunstância, depende da igreja, do que for. Agora, os efeitos são espirituais. Oração é algo espiritual, uma arma, uma das armas mais poderosas da igreja. A igreja tem armas poderosíssimas. A primeira é a palavra de Deus. É uma mistura de a primeira, todas são primeiras. Primeira de todas, o nome de Jesus. Ao nome de Jesus o inferno cai. Segundo, a palavra de Deus. A palavra é poderosíssima. Terceira, oração. E há mais outras armas também. Parei só nessas 3. A gente não pode jamais sair dos pés de Jesus, não podemos jamais esquecer a palavra de Deus. E não podemos nunca deixar de orar. Agora aqui, não vou ler todo o versículo novamente, mas está aqui, o versículo 17 diz, e então Daniel foi para casa. Então Daniel manteve a calma. Como cristãos, nós não podemos perder nunca a calma. Houve algum incidente, um problema, alguma coisa na nossa família, no nosso meio, colega de trabalho, meio social, país, alguma coisa, mantenhamos a calma no Senhor, a fé. Uma coisa é a pessoa que é calma, mansa no Senhor, descansa no Senhor. Outra coisa é o lerdo. Vai dar tudo certo. Não é sermos lerdos, parados, vai dar. Não é termos ação. Precisamos ter ação, mas uma ação dentro da calma no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu. Davi, um homem de guerra, um homem extremamente habilidoso na guerra, estrategista, tremendo, homem de ação. Lembra de Davi? Quando, por exemplo, ele ainda nem sabia que existia Golias, foi lá, por ordem de seu pai, foi visitar os seus irmãos, e lá de repente houve Golias afrontando Israel. Imediatamente o sangue ferveu, a fé brotou. Quem é esse incircunciso desafiando o povo de Deus? Pois eu vou enfrentar. É muita coragem, o homem daqui é tamanho, ele desse tamanhozinho. Uma coisa é sermos de ação, outra coisa é sendo de ação, não agimos pela carne. Outra coisa é sermos de fé e sermos parados. Não. Esperei confiantemente no Senhor. Daniel era um homem de ação, um homem temente, fiel ao Senhor, mas foi para sua casa. Manteve a calma, foi para casa, não ficou desesperado. Segundo, ele foi para casa e procurou, entre parênteses, os seus amigos, como você leu aí. Na nossa linguagem,
procurou seus irmãos em Cristo. Procurou para quê? Para choramingar? Vou largar a igreja, na nossa linguagem. Eu vou largar a igreja, eu vou embora dessa cidade porque não tem emprego. Não, vamos aqui os 4, vamos orar, porque Deus vai responder. Vamos os 4, eram quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos os 4 orar. Precisamos estar sempre juntos em oração. Aí uma palavra interessante, vamos lendo aqui. Aqui, vamos continuando aqui. O versículo 18, para que pedissem misericórdia a quem? Ao Deus do céu. Amados, para nós é muito comum falarmos, ai meu Deus. Na verdade, é até pecado falar o nome de Deus em vão. Mas para o brasileiro, ou para o ocidente, é comum usar o nome de Deus. Então falar o Deus do céu é comum. Mas para aquele tempo não era comum. Primeiramente o seguinte, Deus do céu é o nome hebraico. Esse nome Deus do céu vem do hebraico. Porém, os povos cananeus se referiam ao Deus dos judeus, ou ao Deus do céu, como Baal Samem. Baal Samem. O Deus dos céus lá dos judeus. Então, Daniel e os seus 3 amigos, ou os 4 irmãos em Cristo, na nossa linguagem, foram orar não ao Deus Baal Samem. É certo que esse nome era o nome que cananeus davam ao Deus dos judeus. Mas os judeus não se viam a Deus segundo o nome ou a ideia dos cananeus. Serviam a Deus segundo a lei de Deus. Serviam ao Deus Altíssimo, Deus dos céus. Agora, que mais? Esse nome Deus do céu, na verdade é Yahvé. Eu postei, estou gravando algumas mensagens para postar na internet no nosso canal, e uma das mensagens trata dos nomes de Deus. Até hoje não se sabe qual a pronúncia exata do nome Yahvé. É incrível, né? Yahvé se escreve com Y, H, quer dizer, na nossa linguagem se escreve com Y, H, A, W, E, H. E a pronúncia disse Yahvé, que no português é transliterado para Jeová. Mas os judeus, os escribas judeus, naquele medo de pecarem contra Deus, eles não pronunciavam o nome de Deus. Um judeu escriba, quando ia escrever o nome Jeová, ele ficava de jejum, dias de jejum, e usava uma pena, uma caneta, na nossa linguagem, uma caneta, uma pena especial, só para escrever o nome Yahvé. E eles não pronunciavam o nome Yahvé, ou Jeová. Sabe por quê? Em Êxodo, capítulo 20, verso 7, fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o judeu não pronunciava o nome de Jeová, com medo de pecar contra Deus. E com isso, a pronúncia do nome Yahvé, ou Jeová, foi de certa forma perdida. Mas esses homens aqui sabiam quem é Jeová, pronunciavam o nome de Jeová e foram orar. Deus Altíssimo. Isso é um contraste com o que se lê lá. Vamos ler lá no versículo 11 do capítulo 2. Olha o que o versículo 11 do capítulo 2 diz. Os magos, os sábios, dizendo, isso que o rei exige é difícil, e não há quem o possa, não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. O nosso Deus, Deus dos céus, o Altíssimo Deus, Criador do céu e da terra, Jeová, Ele mora na nossa vida. O Senhor Jesus veio, tornou-se carne, o Deus vivo se tornou carne, e habita entre nós, e mora conosco. É esse Deus que estava lá com Daniel e com seus 3 amigos, e a esse Deus que eles foram recorrer em oração. Aqui, 4 amigos, na nossa linguagem, 4 irmãos, com um só propósito.
Queridos, Jesus mesmo nos fala que quando estivermos em nome de Jesus, em concordância, segundo a palavra de Deus, e aqui na terra ligarmos alguma coisa, será ligado no céu. Não é a gente fazer um acordo qualquer, um acordo feito na carne e usar a Bíblia. A gente faz um acordo na carne e usa a Bíblia para conferir, e Deus é obrigado a ligar no céu. Nunca. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Se no meio da igreja nós entrarmos em acordo segundo a vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, no céu será ligado. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra de Deus. 4 amigos com um só propósito. E o que eles esperavam? Primeiramente, esperavam grandes coisas de Jeová. Não é pouca coisa não, queridos. Se você imaginar um rei, que naquele tempo era considerado o maior de todos, se ele quisesse, mandava matar todo mundo, e eles morreriam, porque eles faziam parte dessa turma. Eles esperavam que Deus, que o Senhor Jeová, lhes desse a resposta. Orando juntos. Meus amados, Deus tem me tocado muito sobre isso. Orar juntos, num só propósito. Se nós dobrarmos o joelho, quando eu falo dobrar, é orar ajoelhado mesmo, ou no nosso coração, juntos estivermos em oração, juntos mesmo, num só propósito, Deus vai agir. Deus não é obrigado a nos atender. Não é que Deus se vê obrigado a atender. Ah, não, agora vou ter que obedecer esse povo, porque a igreja está orando junto. Não é isto. Diz a palavra de Deus, por exemplo, em Isaías, em Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus são um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus ouve. Oração junto. Todo mundo caminhando junto. Eles esperavam grandes coisas. O Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor da igreja. Ele intervém. Ele pune e ele recompensa. É uma palavra séria, dura. O Deus, Senhor de tudo, Criador dos céus e da terra. Não é aquele que criou e deixou a gente de longe. Criou e deixou para lá a criação. Não é como que um exemplo muito pequeno disso. Não é como que um animal selvagem, que um animal selvagem que pare lá, cria e deixa para lá. Não. Deus criou, nos gerou, e caminha conosco, e dá para nós a sua palavra, e aquele que anda com ele, ele abençoa. Deus intervém. Até um livro de filosofia cristã, eu amo esse livro, o Deus que intervém. Deus intervém, interfere na sua criação, na igreja. Ele pune, e ele também recompensa. Isto eles estavam esperando em oração. Vamos ler aqui o verso 19. O verso 19 diz o seguinte: então o mistério foi revelado a Daniel. Como? Que hora? Vou ler de novo e chegar lá. O verso 19. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Estudiosos defendem, e na Bíblia deixa bem claro. Que visão de noite foi essa? Será que Daniel ficou acordado a noite toda, pensativo, orando? Um dos dons que Deus deu a Daniel foi o dom de um deles, não foi apenas esse, mas um dos dons, e que aparece muito no início do capítulo. Dons de interpretação de sonhos. Assim como, por exemplo, deu também o dom de interpretação de sonhos para José, ainda lá no Egito. Se foi, diz a Bíblia, então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Se foi de noite, conclui-se que Daniel estava dormindo. E dormindo, Deus lhe deu um sonho. Olha só a confiança do servo de Deus, não apenas desse servo de Deus chamado Daniel, mas dos seus 3 amigos. Os 3 amigos, em oração fervorosa, uma fé inabalável,
E a gente confere esta fé inabalável dos 4, lendo mais ainda. Um foi lançado na cova dos leões e permaneceu fiel, Daniel. Outros foram lançados na fornalha. Já vê aquele fogo pegando fogo. O rei transtornado de ódio. E eles: não iremos nos curvar diante da tua estátua, ó rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos matar, deixar que a gente vai morrer. Mas se ele quiser nos livrar da tua mão, ele vai livrar. Mas nós não iremos nos prostrar, a não ser diante do nosso Deus. Olha que fé inabalável. E esses 3 homens, de oração, foram dormir. Quando eu falo foram dormir, não é de preguiça, não. Oraram, creram e confiaram. O Senhor vai revelar o sonho. Se Nabucodonosor teve um sonho, Deus irá revelar em sonho. E a gente perde sono, a gente dá enxaqueca, a gente não come, a gente emagrece, a gente fica nervoso. Vamos pegar alguns sintomas quando a gente fica preocupado? Enxaqueca, talvez perda de sono ou insônia, perda de fome ou comer demais. Tem gente que já come demais quando fica ansioso, ou tem gente que não come nada e emagrece. Problema estomacal, e aí vai, tanta coisa. Os 4 unidos, os 4 homens fervorosos, os 4 de oração, os 4 foram dormir, oraram e foram dormir, confiados que Deus revelaria o sonho. E a Bíblia fala que o sonho foi revelado a Daniel. O que a gente pode tirar disso? Através da oração, queridos, Deus revela mistérios. Quando se fala mistério, fica uma coisa assim meio misteriosa. Deus não tem coisas misteriosas. Aquilo que nós não conhecemos, para nós é mistério. É um mistério muito simples. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Não. Então isso é um mistério. Ah, é um mistério. Não. Aquilo que nós não sabemos, para nós é mistério. Para Deus nada é mistério, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Deus tem plano para todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Agora, nós é que não conhecemos o futuro. Mal sabemos o que se passa ao nosso derredor. E olha que o nosso derredor do que sabemos é muito curtinho. Então, através da oração desses 4, Deus revelou mistérios. E se você for ler, que não é um assunto nosso agora, mas se você for ler sobre o sonho do rei Nabucodonosor, é um sonho que revelava coisas presentes, coisas futuras e subentende-se que até assuntos apocalípticos, em outras palavras, coisas que nem aconteceram ainda. Deus deu a Nabucodonosor um sonho, que não é um assunto nosso no momento. Mas Deus deu a Nabucodonosor um sonho que contemplava desde os seus dias até dias futuros. Há quem interprete que sejam dias até chegando próximo do Apocalipse, mas certeza até a chegada de Jesus. A primeira vinda. Mistério. Já imaginou? No tempo de Daniel, alguém já saber, ter um sonho que fala sobre a vinda, a primeira vinda de Jesus, do Messias. O rei teve, um rei pagão, teve um sonho. Como é que um pagão vai entender uma coisa dessa? Pois, através da oração, Deus nos revela mistérios, Deus nos orienta, e Deus interfere, intervém, não apenas na nossa vida, mas para onde a oração for encaminhada. Vamos começar a clamar aqui agora, em nome de Jesus, pelo nosso país. Se a igreja no Brasil começar a orar e clamar pelo Brasil, Deus vai interferir no Brasil. Vamos orar pela nossa cidade, vamos em comum acordo, num só propósito, num só coração, em santidade, clamar pela cidade. Deus vai agir na cidade. Há entre nós algum enfermo, alguma enferma. Vamos orar, diz a palavra.
que se nós orarmos pelos enfermos, o Senhor vai agir. A oração do justo vale muito em sua eficácia. Vamos ler aqui João 14, versículo 12 e 13. João, capítulo 14, verso 12 e 13. João 14, 12 e 13. Eu vou ler aqui já. Diz assim a palavra de Deus: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou ler o 12, me perdoe, eu não li o 12. Eu vou ler o 12 e 13, me perdoe, vou ler o 12, eu enganei aqui. O 12 e 13. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos pegar os verbos utilizados aqui. Jesus falou crer, Jesus falou fazer, Jesus falou pedir, mas deu uma finalidade para a glória de Deus. Precisamos crer, precisamos fazer e precisamos orar, pedir. Para quê? Para a glória de Deus. Deus quer ser exaltado, glorificado em nosso meio. Deus quer ser exaltado, glorificado em nosso meio. Nós estamos orando aqui todos os dias de manhã, em nome de Jesus, até não sabemos quando. De segunda a sexta, das 6 às 15 para as 7 da manhã. Estamos orando para o nosso benefício? Não, para a glória de Deus. Porventura, Deus é glorificado no meio de uma igreja doente? Deus é glorificado no meio de uma igreja desunida? Deus é glorificado no meio de falência? Deus é glorificado no meio de desemprego? Deus é exaltado, glorificado no meio de um povo que não se converte a Jesus? Não. Estamos orando exatamente por isso, para a glória de Deus. Saúde do povo de Deus, saúde da cidade, crescimento da igreja, conversões de almas, unidade. Isso está dentro da vontade, dentro da palavra de Deus. E a Bíblia fala, se nós crermos, se nós fizermos, se nós clamarmos, a glória de Deus vai se manifestar. Ontem na escola bíblica, perguntei a um aluno que estava presente o seguinte, agora eu vou perguntar como se fosse para vocês. A pergunta de ontem será para vocês agora. Não, obviamente não precisa responder, lógico. Você ficou sabendo que um parente próximo, muito próximo seu, sei lá, avó, tia, mãe, irmão, filho ou irmã, sei lá, um parente muito próximo, muito chegado, que você ama muito, este parente está agora, ficou sabendo agora, o telefone tocou, você atendeu, está entre a vida e a morte. Um parente seu está entre a vida e a morte. Entrou ladrão na casa dessa pessoa, roubou, deu um tiro, e a pessoa foi levada entre a vida e a morte às pressas, lá para o HGP. Eu pergunto a você, nesta hora, qual é a oração que, na sua ótica, segundo o seu conhecimento de Deus, tem mais eficiência, mais poder, mais resultado? Você, nesta hora, dobrar o teu joelho e orar, isso é muito bom. O que você preferiria, se você pudesse escolher? Nesta hora que você recebeu a ligação, você dobra o joelho e ora, e creu, e acabou? Segundo, você passa uma mensagem, um WhatsApp, para uma renca de gente, e pede para todo mundo fazer uma corrente de oração. Então tem uma renca de gente de WhatsApp orando. Qual você acha mais funcional, que realmente tem mais resultado espiritualmente falando? Você na hora, ajoelhar e orar, e descansar no Senhor? Ou você passar uma mensagem, um WhatsApp para uma renca de gente, amigos seus, para orarem, ou estou falando tudo dentro de uma possibilidade. Então, tudo que eu falar é dentro de uma possibilidade. Ou você falar com a igreja, e a igreja se prontificar, que a igreja vem para cá, passa a noite todinha de oração, orando e clamando pelo teu parente. O que você preferiria? Orar sozinho na sua casa,
Passar mensagem no WhatsApp ou a igreja vir para cá e ora? Ah, não, pastor, não dá não. Ontem mesmo foi dado um exemplo que eu falei que não ia esquecer. Né, irmã? Pedro estava na cadeia e no outro dia seria morto, decapitado. Passar no WhatsApp, ficar, ora para o irmão. Passar na mensagem, boa noite, querido. Não. A igreja se reuniu na casa de uma pessoa. E a igreja estava orando fervorosamente. E Deus enviou o anjo e libertou o Pedro. Eu pergunto para você, o que você preferir que acontecesse? Um parente seu está entre a vida e a morte. Você orar sozinho em casa, passar mensagem no WhatsApp, ou a igreja toda e você ficar a noite toda em clamor, orando por essa pessoa? Já tem a resposta? Deus quer que a gente esteja juntos, orando. Meus amados, estou insistindo nessa tecla, porque Deus está me instigando a isso. Eu não estou dando de profetada, Deus está me mandando, Deus me revelou. Não, amados, eu estou dizendo o seguinte, que depois de passar tanto tempo em oração, jejum, lendo a palavra de Deus lá em casa, Deus tem me incomodado a orarmos juntos. Seria muito fácil, e é o que Deus nunca mandou fazer, então não vai fazer nunca. Seria muito fácil. Irmãos, nessa igreja tem pecado, essa igreja aqui tem pecado, Deus vai passar uma peneira. É muito fácil falar isso, né? Julgar é fácil. Não é nada disso, não tem nada a ver. Deus tem me incomodado, é nós orarmos juntos, é nós orarmos. Jesus fala, crermos, fazermos e pedirmos, orarmos para a glória de Deus. Uma frase, um servo de Deus chamado Tennyson diz a seguinte frase: mais coisas são efetuadas pela oração do que o mundo sonha. Vou repetir, mais coisas são efetuadas pela oração do que o mundo sonha. Deus quer realizar muitas coisas, Deus quer fazer muitas coisas. E Jesus nos fala que se nós crermos, iremos fazer coisas maiores do que Jesus mesmo fez. Enquanto aqui na terra Jesus curou, até mortos foram ressuscitados, paralíticos andaram, cegos, me lembro, às vezes alguém troca, cegos ouviram, coxos falaram, mas não é assim não. Cegos enxergaram, surdos ouviram, coxos andaram, mortos reviveram, pão foi multiplicado, Jesus andou sobre as águas, e Jesus nos fala que se nós crermos, faremos coisas maiores do que Ele fez. Não é uma concorrência, não é que nós superamos o Mestre, é porque Jesus esteve aqui na terra apenas 3 anos, no meio de um povo de coração duro. Nós somos igreja, templo do Espírito Santo, conhecemos a palavra. É crermos no impossível. A gente precisa andar juntos, caminhar juntos. Quando falo caminhar juntos, é orar juntos. Amados, Deus tem me incomodado a isso, Deus tem me incomodado muito sobre isso. Vamos orar juntos. Deus quer operar, não é na minha vida, não é no meu ministério, é na nossa vida, é na igreja. E quer operar nessa cidade. A tua vida está do jeito que você deseja, você chegou no auge, no ápice, no máximo da sua vida, ou ainda faltam algumas coisas ou muitas coisas. Eu te garanto que todos nós, e até os que não estão aqui hoje, todos nós dizemos, falta muita coisa ainda na minha vida, eu preciso de muita coisa. Ou para mim apenas, ou para minha família, ou para. E Deus quer agir. Se nós orarmos, amados. Não vou falar que Deus vai fazer, não. Se nós orarmos, Deus nos mostrará. A gente lendo a Bíblia, vou encerrar agora já, mas lendo a Bíblia, tem um texto dos que me chama a atenção, um texto que me chama muita atenção. Eu penso que Jacó, depois fico pensando, mas rapaz, Deus apronta cada um com a gente, mas Deus fez cada um comigo. José, os irmãos de José chegaram, papai, José morreu. José morreu. E Jacó quase morreu de desgosto. Passou anos, talvez década, talvez mais de 10 anos, chorando a morte do seu filho José, porque os seus irmãos disseram, José morreu. E Deus sabia que não tinha morrido.
Quando lá na frente José já é governador do Egito, os planos de Deus estavam acontecendo conforme Deus queria que acontecesse. Aí José se manifesta e aí Jacó vai se mudar com toda a sua família, com todo o seu clã para o Egito. Aí Deus fala: Jacó, você pode ir para lá. José está te esperando. Penso eu que Jacó pensou: rapaz, mas Deus sabia, não me falou. Rapaz. Deus me viu anos e anos chorando pelo meu filho. Quantas vezes eu dormi chorando: meu filho que morreu, meu filho que morreu. E Deus não me falou. Agora Deus fala: José está te esperando. E Jacó era homem de oração. A Bíblia fala que, em algumas vezes, Jacó edificava um altar e oferecia ao Senhor sacrifícios. Homem de Deus, um patriarca. Deus, muitas vezes, não nos livra do mal, por mais que oremos, e Deus não fala. Lá na frente, Deus fala. Eu fico encabulado nesse momento. O que Jacó deve ter pensado? Ele deve ter viajado de Canaã até o Egito, pensando: mas Deus não falou para mim, eu sabia que José estava vivo. E a gente ora tanto. É o nosso parente que está entre a vida e a morte. É alguém que não liga, cadê? E a gente orando e Deus não fala. Alguém que perdeu o emprego, alguém que é uma filha, um filho que quer largar Jesus, que está no caminho das drogas, e você ora e Deus não fala. Um dia Deus vai te falar. Para isso precisamos orar. Jacó teve a sua vida no altar de Deus. Vamos orar, amados? Vamos orar. Agora. Mantenha a sua vida no altar de Deus. Eu te convido, em nome de Jesus, vem orar juntos. Deus não tem planos para ninguém em particular. Deus não tinha planos particulares para Paulo. Deus tinha um ministério para Paulo. Agora, esse ministério de Paulo era para alcançar muitas vidas. Deus não tem plano para uma pessoa. Deus não tem planos para uma pessoa ser de oração. Eu vou orar. Vocês podem ir para casa porque eu vou orar. Não, é a igreja que precisa de orar. Quanto mais estivermos juntos e orando, mais Deus opera. Amanhã, se vier só uma pessoa, é um efeito espiritual. Se vierem 2, é outro efeito. Se vierem 10 pessoas, é outro efeito. Se a igreja estiver amanhã aqui orando, quando fala amanhã, não é amanhã só, é neste período, todos os dias, em oração. Se a igreja estiver orando juntos, é outro efeito. Acho interessante. Pessoas que ignoram a casa de Deus. É uma afronta para Deus. Pessoas que ignoram a casa de Deus, ignoram o povo de Deus, ignoram até o pastor da igreja. Não estou falando sobre a nossa igreja, estou falando no geral. Mas quando acontece um problema, um filho, uma filha, uma mãe, desemprego, é câncer, alguma coisa, aí se lembra de orar. Senhor, aí pede oração. É orar juntos num só propósito, para a glória de Deus. É muito lindo eu chorar e orar e clamar por aquele que é do meu sangue. Agora vamos orar e clamar por aquele que é meu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar, chorar, interceder pelo nosso sangue, pela nossa família, mas vamos também orar com meu irmão, com nossos irmãos, pelas famílias deles, por essa cidade, por esse país. Senhor nosso Deus,